texto com vocês de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Se você está armado aí, você veja aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O anticristo, capítulo 2. Até vou ler um pouco antes, para a gente chegar lá até o versículo 12. Olha, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, todos nós estaremos lá? Vocês não viram. Vai haver o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. Algum medo de você? Tudo bem? Nós vamos nos encontrar com Ele. Todas as coisas ocultas vão ser manifestas. Não tem jeito, coisas que foram ditas no oculto vai ser faladas sobre os telhados. Não tem nada, Ele vai chegar e as coisas não vai haver engano nenhum. Uma coisa muito séria, muito grave, porque eu posso dar para vocês a aparência, a expressão de que eu tenho uma vida exemplar. E devo ter, e aleluia por isso. Mas se eu estiver enganando vocês, eu engano só vocês. Eu não engano as coisas, eu não engano. Aquilo que é do reino de Deus, eu não engano. Eu tapeio vocês. Eu dou uma impressão a você de uma outra coisa, e você me acha uma pessoa assim agradável e tal de coisa e tal, só que isto lá no reino de Deus não entra. E aí, eu penso assim, você concorda comigo, que é uma vergonha, né? Por exemplo, eu estou aqui, estou dizendo do céu, imagine que eu tenho uma vida dupla, e a minha vida dupla lá, ela impede, ela me anula a possibilidade de eu estar com o Senhor. E aí para vocês está tudo muito bem, eu estou sendo aprovado por vocês. Isso não vale nada. A sua aprovação e a aprovação dos homens não valem nada. O que vale é a aprovação de Deus. Eu quero ouvir um amém. É verdade, o que importa é isto. O que importa é que no dia da eternidade eu ouça do Senhor assim: vinde bendito do meu Pai. Puxa vida, é tudo. Não é isso que você quer ouvir? Eu digo para você que olha no meio daquela multidão lá, ele meio naquela multidão de milhares de milhões, ele lá no meio, estou perdido naquele mundaréu, ele aponta para você e diz: vem filha, vamos embora. Vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai. Cara, deixa eu falar para você, cai na real. Tem coisa mais importante do que isso? Não tem, não tem. Eu ser recolhido pelo Senhor, estar com Ele eternamente. Ô comandante, é melhor do que ser policial, viu? É, meu camarada, muito mais, muito mais. Eu tenho para mim de que a perda, assim, eu penso assim, Maria José da Silva, assim, eu tenho para mim assim, de que eu disse assim, para vocês, e vocês concordam comigo, a grande dor, veja bem, a grande dor, é eu ver nas mãos dos outros aquilo que era meu. Concorda comigo? Velho capitão? Eu ver aquilo que era meu e eu perdi, está nas mãos dos outros. Concorda comigo que é horroroso isso? Eu acho que é desse jeito. Eu acho que o mais miserável de todos os homens, eu estou no texto aqui, eu já volto para ele. O mais miserável de todos os homens, para mim, é Judas Iscariotes. Porque ele andou com Jesus. Ele viu tudo, ele acompanhou os milagres. Marcos, ele acompanhou os milagres. Ele era o tesoureiro do grupo. Ele viu tudo. E ele pegou, por um momento, ele negou ao Senhor. E eu fico pensando assim, Judas, eu vou ler hoje, daqui a pouco, texto de Lucas 16. Eu fico imaginando Judas, porque Judas era um dos 12. E os 12 apóstolos, eles têm uma distinção especial no reino de Deus. Quando você lê, por exemplo, o Apocalipse, você vê a fundação, tem o nome dos 12.
E eu fico imaginando Lucas olhando para isso que ele perdeu, camarada. Judas, que ele perdeu, era dele, ele era o homem honrado. Não existe, não tem outro maior, não há outra maior honra de que estar incluído entre os 12 apóstolos do Senhor Jesus. E ele jogou fora isto, caramba. Eu acho que Judas, infelizmente, coitado, misericórdia, mas não tem jeito, não tem remendo, não tem solução, está fechada a questão. Ele, para mim, Judas é o pior, o mais infeliz de todos os homens. No Brasil, eu acho que o mais infeliz de todos os homens, quem é? Lula. É verdade. Você esqueça a política, eu tenho dó dele, Eu vi agora na morte do neto dele lá, eu tenho dó dele, rapaz. Olha, eu vou dizer para você, eu sou tão mole, de que eu podia, se eu tivesse poder, eu ia chegar e falar assim para ele, ó, deixa como está, sai da cadeia, vai embora viver a sua vida aí, larga para lá. Vá curtir o sítio. Eu dizia, vá curtir o sítio. Ô porcão, vá curtir seu sítio, aquele triplex que você inventou lá. Vá lá, o ladrão miserável. Deixar muito barato. Fica. Para mim. Cara, como é que você explica isso? Olha só que judiação. Um homem honrado. Pensa nisso. Um homem com escolta. Um homem que tinha acesso a todos os lugares. Que as pessoas todas queriam ouvi-lo. Hoje, ele é escoltado, não para a defesa dele, mas para que ninguém tire do lado. Mais de 300 soldados escoltando ele agora na vinda do filho dele. Uma metralhadora, misericórdia, para ele não sair, para mim, é o pior de todos os homens. Pior dos brasileiros. Eu acho que, como honra, eu não vejo dor maior do que isso. Mas isso é um mundo. Por que eu estou falando isso? Hein? Aquilo, eu fico pensando assim, Lula, ele vendo, aquilo que era todo dele já não está mais com ele. É a perda. E essas são as coisas do reino. Imagina que agora trazendo para a nossa realidade aqui. Você está aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. Então, vou ler esse texto aqui agora. Cara, é inconcebível a ideia, para mim, de que você que está ouvindo a palavra, no último dia, você seja separado para não estar com o Senhor. E você ouviu a palavra, e você ouviu a exortação, você foi alertado quanto a isso, e você pegou, largou, chutou, pouca importância deu, e aí chega a sentença e você está fora de todo do projeto de Deus. Loucura total. Essas coisas é bom nós trazermos à mente, para que nós, diz lá o texto de Hebreus, convém, olha só o texto de Hebreus, capítulo 2, convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra dita pelos anjos permaneceu firme e toda violação e desobediência mereceu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Presta atenção, você ouviu o que eu falei? Convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Olha, escuta isto, não estamos inventando as coisas, não estamos criando uma novidade, trazendo coisas novas para entreter o auditório. Não é verdade, isso não é verdade. Estamos falando a realidade. Convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra dita pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência mereceu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esse é outro texto. Amém. Diga amém. Vamos lá no texto de 2 Tessalonicenses 2, diz assim.
Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com eles, rogamo-vos que não desistais facilmente de vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse chegado. Som, tá bom? Tá bom? Tá bom? Se já tivesse chegado. 3. Ninguém, de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Presta atenção, estou falando de carnaval. Olha o espírito do diabo, olha o espírito de Satanás. É a mesma, disseminado entre as pessoas que não creem. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, quando Paulo estava lá em Tessalonicenses, lá com os Tessalônica, e agora vós sabeis o que o detém para o seu próprio tempo para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. E olha o versículo 10. E com todo engano de injustiça para os que perecem. Pessoal no carnaval está enganado e não tem luz sobre o assunto. E com todo o engano de justiça para os que perecem. Olha por que perecem. Perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. Por isso, olha só, eles não receberam, o que eles não receberam? O amor à verdade para serem salvos. Por isso Deus, olha isso, gente. Por isso, como é que é? Rejeitar é melhor. Para que sejam julgados, versículo 10. Por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Não estão entendendo o que eu estou falando? Entenderam o que eu falei? Não entenderam. Comandante, você não entendeu. Alô, comandante? Olha só, esse povo todo, todos os foliões, todos eles não percebem a verdade. Eles estão fechados na sua ignorância, porque não receberam o amor para se salvarem. Estão caminhando, estão achando que tudo é uma brincadeira, estão achando que tudo é folclore, que essas coisas não têm a menor importância, e vamos empurrando com a barriga e tudo mais. E o grande e terrível problema é que as coisas não são como estão pensando. Vai haver o dia em que todos nós estaremos face a face com o Senhor. E aí, aqueles que creram ao amor à verdade se estarão salvos, mas os que não creram estarão eternamente condenados. Amém, rapaziada? Que cada um de nós, eu vim hoje o Lucas está em Jacareí, está pregando lá numa igreja, e está comigo todo aqui. E aí eu vinha pensando o que falar. Eu tenho uma preocupação. Vocês estão me ouvindo bem a despeito da chuva aí? Laís, está bom? Eu sempre tenho uma preocupação, porque quando nós nos reunimos, quando você sai da sua casa, você não é um entretenimento, não é um show. Não pode ser um show. Não pode ser um momento aqui que a gente já está convencionado, está acostumado, e aí então vocês vêm aqui para ouvir, eu venho aqui para falar, e termina o culto e vamos todos embora, todos alegres. Não é assim. Eu preciso ter a mensagem de Deus para as pessoas, para os corações aqui, porque o assunto é muito grave. O assunto é muito grave, o assunto não é simples.
O assunto é muito grave. E nós não podemos, nós que usamos do microfone, do púlpito, nós não podemos perder tempo com coisas fúteis e com coisas vãs. Você tem que gastar o tempo com aquilo realmente, com a verdade, com aquilo que é a palavra de Deus. E aí eu tenho uma preocupação, assim, que eu já passei para vocês já algumas vezes, como ministério, como responsabilidade que cada um de nós tem e que eu tenho com relação aos ouvintes e com a igreja. Primeira questão que eu tenho, eu sempre falei para vocês isso, nós, como igreja, nós devemos avançar, nós devemos levar a palavra para que outras, tá bom esse som, eu estou incomodado, mas é o que nós temos, né? É isso mesmo? É o que nós temos. Nós temos que levar a palavra de salvação para que as pessoas, em ouvindo, possam se arrepender dos seus maus caminhos e se voltarem para o Senhor e serem salvos. Então, um alvo, uma ênfase do ministério da igreja é você ter uma palavra às pessoas que são de fora. Isso nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos sempre estar trazendo a oportunidade para que as pessoas assumam os seus lugares tudo aquilo que é de Deus. Amém? É assim. Então, um aspecto nosso, e aí você pode dizer assim, mas é só vocês. O que você vai fazer, filho? Hein? Então é isso que eu estou sentindo falta. Viu como eu sou chique? Pode ir? Posso ir? Deixa eu ir. Você poderia me perguntar assim, mas isso é só a responsabilidade de quem prega, de quem está... Não é, não. A responsabilidade é de todo aquele que foi iluminado. De todo aquele que foi... Melhor assim. Puxa vida. Eu sinto como se estivesse falando só para o ar, assim, vocês não estão ouvindo nada agora. Melhorou para mim. A responsabilidade não é só minha, não. A responsabilidade, se você foi uma vez iluminado, se você entendeu de que hoje você, pela fé no sacrifício de Jesus, no Filho de Deus, você não pode guardar isso só para você. Você tem que falar para as pessoas, afinal de contas, você foi curado e você tem o remédio necessário, é que você leve esse remédio, a cura para outras pessoas. Então, a responsabilidade não é de quem prega só, não é do pregador. A responsabilidade é da igreja, eu quero ouvir um amém. E é verdade. Porque, olha, as pessoas, essas pessoas que estão hoje no carnaval, em blocos e tudo mais, eles estão totalmente iludidos quanto à verdade, eles não sabem a verdade, eles não têm entendimento da verdade. E aí é necessário que aquele que foi iluminado, ele possa ser luz para que o outro tenha luz e venha a conhecer o Senhor. Nesse sentido, a ideia é de uma responsabilidade da igreja. É uma responsabilidade que eu tenho e que você também tem, se você já foi iluminado, diga amém. Essa é a questão. Então, um alvo que eu vejo da igreja é assim a questão de levar a palavra de Deus a outras pessoas, mostrando a verdade, e isso é um aspecto, eu acho um aspecto essencial. O outro aspecto que também quero ver com vocês hoje rapidinho é o aspecto da manutenção. Manutenção é o seguinte: na minha vida, eu vi muitas pessoas importantes iguais a você que acabaram ficando pelo caminho. Misericórdia. Pessoas que falam assim, mas eles não tinham visto, eles não viram nada, eles não tinham visto nada, por isso que eles ficaram pelo caminho. Não é verdade. Eu conheci pessoas que mostraram toda a indicação e a revelação que realmente conheceram o Senhor e que de um dado momento em diante virou aquele movimento que havia, então passou a ser um monumento. E aí eu me lembro dessas pessoas e olho assim e falo assim, Deus passou por lá, isso é terrível. Então, nós que lidamos com a igreja, com pessoas, eu fico pensando e olhando para você, qual é o seu futuro? Hoje você está fazendo profissão de bom testemunho, de fé, mas como vai ser daqui a um tempo? Como é que você vai estar? Isso é uma outra preocupação que eu tenho. Como é que você vai estar daqui a 5 anos?
Você concorda comigo? De que, se essa palavra hoje é importante, e daqui 5 anos ela deixar de ser importante, você perdeu. Não é assim? Então eu tenho uma preocupação como ministério, como um irmão mais velho nosso aqui, do nosso grupo, eu estar falando, olha isso, para que isto não pegue, não ocorra um desastre na vida de vocês, e você passe a olhar o mundo como você olhava antigamente antes de conhecer o Senhor. Tem essas duas preocupações, de que você se mantenha no caminho. Ah, meu Deus! Também convenhamos e concorde comigo, de que adianta eu conquistar e perder? Presidente, o que adianta conquistarmos e perdermos? O certo qual é, presidente, a ação? O que devemos fazer, presidente? O que esperamos que aconteça? Que as pessoas permaneçam, você permaneça, e que outras pessoas venham ao conhecimento de Deus. Aí o ministério é eficaz, o ministério então cumpriu os seus objetivos. Isso cada um de nós é assim. Se você amanhã, você negligenciar, se você pegar e abandonar, eu digo para você, foi um grande desastre. E eu disse para vocês há um tempo atrás que eu queria falar para vocês alguma coisa a respeito até que. Tudo foi muito bem, até que. Você começou bem, isso é um outro assunto, quero ver se dá tempo de falar hoje. Você começou muito bem, você era vigoroso, você era alegre, você era leve, era uma fragrância, era muito legal, tudo muito legal. E aí aquilo foi, estava num progresso, estava no processo de crescimento, até que tudo aquilo que começou, chegou num ponto, esmoreceu e acabou. Até que. Isso eu queria ver com vocês, se dá tempo hoje, de nós falarmos alguma coisa a respeito disto hoje. Abra para mim Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Isso é uma palavra, presta atenção, você que está aqui. Bem aqui, bem prático isso, hein? Por favor, bem prático aí. O que vocês estão conversando as duas aí? Eu estou achando que eu lembro. É a Sandrinha? Viu só? Que bom que você está aí. Quantos anos que eu não vejo você? Você era uma menina, agora você está uma velha. Oh! Que bom que você está aqui, Sandrinha. Escuta só. Objetivo, olha, presta atenção. Objetivo, as coisas são sutis e você deve perceber essas coisas na sua vida para que esse desastre não venha sobre a sua vida. Ora, havia certo homem rico, que Lucas 16, 19 em diante. Lucas 16 é o rico e o Lázaro. Alguns dizem que isso não é parábola. Sabe o que é parábola? Parábola, Jesus falava tudo por parábola. Parábola, objetivo da parábola, falamos isso até na quarta-feira. O objetivo de a parábola, só para entender, Gisele, para você entender, Gisele, Giovana, mesma coisa, né? Primo, é só para entender. A palavra de Deus, ela é espiritual. E ela só é discernida espiritualmente. Ela não é discernida por uma outra maneira, de outro jeito. Isso tão é verdade que Jesus só falava por parábolas, para que as pessoas que ouviam, mesmo ouvindo, não entendessem, mesmo vendo, não viessem a crer. É tudo mesmo, é como que uma capa para que o homem natural não perceba as coisas de Deus. As coisas de Deus e o seu conselho são coisas espirituais e elas só são discernidas espiritualmente. Diga amém. Participe, diga amém. Vamos junto. Amém. É isso sim. Então sempre assim. Isso que estamos lendo aqui, alguém fala assim, a parábola do rico e do Lázaro. Só que segundo os exegetas, parábolas não têm nome. Parábolas não constam nome. E essa parábola tem nome. Então isso leva a crer, alguns dizem assim,
de que isso é uma história real. Não é uma história contada, uma invenção, uma coisinha, mas é um fato, isso é um fato. Então, para muitos exegetas, isso daqui é um fato, tá bom? Então vamos lá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro que estava coberto de feridas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Abraão, Lázaro, né, os nomes que estão entrando aí. Morreu também o rico e foi sepultado. Presta atenção, no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Deixa eu dizer, volta para mim aqui. Primeiro, isso aqui é uma realidade. E eu digo assim, preste bem atenção, e é sempre assim, quem está em trevas consegue ver quem está na luz. Acompanhe o raciocínio e diga amém. Eu estou dizendo que quem está em trevas, uma pessoa que está lá fora, lá longe, está no escuro, ele consegue me ver aqui. Quem está em trevas vê quem está na luz, mas quem está na luz não vê quem está em trevas. Diga amém? E é verdade. Então é aqui exatamente isso. Lá, o rico estava em trevas e ele via quem estava na luz. Amém? No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Olha que situação. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu é atormentado. Além disso, olha aqui, preste atenção, olha isto, a situação entre céu e inferno. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem os de lá para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, se arrependeriam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que ainda que alguns dos mortos volte à vida. Presta atenção, algumas coisas que chamam muita atenção nisso. Primeiro, de que inferno e céu são lugares definitivos. Que não tem alguém que esteja no inferno pleitear, procurar um recurso para tentando rever o julgamento que foi feito. Está muito claro que céu e inferno são lugares definitivos. Aquele que está de um lugar e aquele que está no outro lugar, não há mais condição de transporte, de sair de um lugar para o outro. E uma outra coisa que me chama a atenção, veja bem, o pessoal do carnaval, eles estão fazendo festa, estão pulando, estão alegres, estão fazendo aquela... Mas porque eles não conhecem a verdade. A verdade eles não sabem, como diz a palavra lá de Hebreus 9:27, diz que ao homem é dado o direito de morrer. Quantas vezes? Quantas vezes? E depois que morre, vindo depois do juízo. A verdade é essa, é que eles não receberam amor para crerem. Eles não entendem, eles não acham que isso é verdade. A morte é uma só. Você morreu, instantaneamente é julgamento. Nessa questão de julgamento não há uma clareza maior,
mas você vai para um lugar definitivo, ou céu ou inferno. E eles acham que não, eles estão pensando que não é desse jeito as coisas. Nós não podemos deixar de falar às pessoas a verdade, porque eles não sabem a verdade, eles estão caminhando, eles estão indo por um lugar terrível e sem retorno. E essa, então, passa a ser para nós uma responsabilidade muito grande de avisar as pessoas. Olha, você tem direito de fazer com a sua vida o que você quer. Só que uma pessoa que esteja esclarecido quanto ao final, ela não vai deixar de tomar providência com relação à sua vida. Olha isso. Se a verdade é revelada a alguma pessoa, essa pessoa que está vivendo no erro, ela de imediato ela fala assim: meu Deus, eu quero saber de solução. Porque do jeito que as coisas estão, as pessoas, quando você prega a palavra, parece que as pessoas querem ganhar e valorizam muito o seu passe. Você vai pregar, falta eles dizerem assim para nós: o que você vai me dar para eu estar na sua igreja? Não é assim? Tipo, você assim, escuta, o pastor Dirceu, além do café da manhã que você dá para as pessoas, você pode me dar alguma outra coisa também? Está vendendo muito caro o passe. Presta atenção nisso. Se a pessoa sabe que ela está com câncer, ela não vai brincar com o tratamento e com a cura. Ela vai tomar providência. Você está louco? Está louco? Eu vou tomar. A providência que eu tenho que tomar, eu vou tomar. Então me parece essas coisas com relação à verdade, de que as pessoas estão fazendo pouco caso, fazem pouco caso. Isso é uma loucura. Na CDHU, nós trabalhamos muito com área de risco. Nós fazemos conjuntos específicos para tirar pessoas de área de risco para virem morar, porque nessa época de chuva, é fácil ver esse soterramento, desliza, a terra fica encharcada, e aí, de uma hora para outra, mas num momento, aquela casca da montanha, ela vem embora e leva todo mundo. Em 2000 e pouco, houve um grande acidente aqui em Campos do Jordão, e foi exatamente isso. As pessoas do morro, morando lá no morro, e aí chuva nessa época aqui, muita chuva, vai encharcando, o terreno vai ficando muito molhado, muito encharcado, aí um pouquinho satura demais, dá é como que um raio, aquilo vem tudo para baixo. E vocês viram aí o momento lá da barragem lá de Brumadinho, guardado as devidas proporções, é a mesma coisa. E quem está morando em costa de morro, vai tudo para baixo, perdem o que não tinham, e inclusive muitos perdem até a vida. Então existe um programa de você fazer casa para pessoas que moram em área de risco. Quando eu digo isso, eu digo o seguinte: as pessoas que não conhecem o Senhor estão vivendo em área de risco. Está acompanhando o raciocínio? Estão vivendo em área de risco. Eles moram no morro, mas o morro lá, estão pendurados no morro. E está começando a chover, está todo mundo dizendo assim: você tem que sair daí. Você tem que sair daí, porque isso aí é um perigo louco. Você tem que esvaziar, você tem que evadir-se do local, senão o desastre está aí. E o que as pessoas fazem, a grande maioria? Eu não vi nada. Permanece. Diz assim: nunca aconteceu isso. nunca houve. Nunca esse meu barraco escorregou e foi lá para baixo. Nunca aconteceu isso. Por que eu vou agora sair? Eu não vou sair nada. E passa um pouco mais de chuva e aquilo tudo vem para o chão. E presta atenção, alguns são barracos que são até alugados. Eles perdem o que não tinham e muitos perdem a vida que tinham. Quando nós pregamos a palavra, o evangelho, nós estamos indo às pessoas dizendo: olha, rapaziada, você está em área de risco. Você tem que sair do lugar que você está, porque se você permanecer aí, o desastre é propício e oportuno, vai acontecer com você. E aí muitos dizem: não, sobre isso conversaremos mais adiante. Não vamos falar sobre esse assunto agora. Não vai acontecer isso, não. Pregação do evangelho leva as pessoas a sempre se colocarem nessa posição. Não preciso
proposta, eu não preciso disso agora na minha vida. E aí então, os desastres acontecem, e acontecem de forma definitiva. A missão nossa, infelizmente, é só pregarmos, ou felizmente é só pregarmos. Porque a saída do local das pessoas, dessas áreas de risco, cabe a uma iniciativa própria da pessoa. Semana passada nós estivemos aqui, e eu fiz aqui um apelo para os irmãos aqui, graças a Deus que houve resposta. E acho que nós devemos fazer. Por exemplo, será que todos que estamos aqui, nós estamos resolvidos com Deus? Eu não sei. Eu não sei. Eu fico pensando assim, fazer, escuta, mas eu posso pregar, cantar, fazer maravilhas que eu nem sei fazer? Mas, cara, se essa palavra, ela não atingiu o coração das pessoas, as pessoas vão continuar vivendo exatamente como estão, vivendo no morro, numa choupana, num puxadinho, está chovendo, está falando assim, sai daí que isso não vai prestar, isso não vai dar certo. E as pessoas chegam e falam assim, não, deixa para lá, amanhã talvez eu vou pensar sobre esse assunto. Fico olhando assim para você, eu não tenho nenhum indicador de que você está salvo. Mas a palavra tem que incomodar você de tal modo para dizer para você assim, falar assim, cara, olha aqui, cara, olha o que você vai fazer com a sua vida. Insiste em permanecer no lugar que estão. E aí eu digo assim para vocês assim, eu falo assim, como é que, não precisa, só ouça. Eu pergunto assim para você, como é que está a sua vida, fiel? Aí você, talvez agora, eu falando aqui agora, você começa a ficar preocupado, e fala assim, o que esse cara está querendo falar comigo? O que Deus está querendo falar comigo? E aí então eu digo, segundo a palavra de Deus, eu digo assim, você, se tem dúvida, é bom, é prudente, sair do lugar que você está. Concorda comigo? Então veja bem, essa primeira palavra que eu falo de ministério aqui, eu digo assim, eu junto com toda a igreja, eu preciso avisar as pessoas que estão em área de risco que elas devem ser removidas e elas devem sair de lá, porque vai haver acidente adiante. E aí eu olho para vocês assim, e a minha pergunta que eu não tenho resposta, eu digo, todos estão salvos? Todos já saíram da área de risco? Meu Deus. Fico pensando assim, todos nós que estamos aqui, todos nós já saímos da área de risco? Não vai haver desmoronamento, não vai haver escorregamento? E eu não vou perder aquilo que eu não tinha, e talvez vou perder aquilo que eu tinha, que é a minha vida? Não é legal. Isso é uma missão do Evangelho. Então veja, pensando assim, eu digo assim para você assim, imagine que eu falasse assim para você, assim, cara, você quer sair da área de risco? Você está entendendo o que eu vou estar falando? Você está na área de perigo, você quer sair disto? Aí talvez você esteja aí pensando assim, estou tentando ler o seu interior, tá bom? Aí você chega aí e fala assim, cara, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero sair daqui, mas vai ser um transtorno, né? Como uma pessoa que sai da casa que está habituado, tem que sair com uma mala por fazer, tudo saindo, camisa para fora da mala, catando as coisas que tinham, é um transtorno. Aí eu perguntaria assim para você, escuta só, olha só, eu estou afirmando, imagine isso, que há pessoas daqui que estão em área de risco, e vai desmoronar, e é hora de tomar providência e sair do lugar que você está. E aí eu digo assim para você, imagine que eu dissesse assim para você, você quer sair do seu lugar? Imagine que eu falasse assim para você, e você pega, lembre, você pega e fica assim, cara, é tudo que eu quero. Mas eu estou com vergonha. Eu gosto muito, semana passada, eu gosto muito das pessoas que corajosamente falam assim, caramba, eu estou lá me importando com o que você acha, o que você não acha. Eu quero saber, eu quero ter um lugar sólido, eu quero estar firme, eu quero estar na rocha. Eu não quero ficar desse jeito. E dane-se você, se você achou bonito, se achou feio, não importa. Importa que eu vou me arrumar com Deus em nome de Jesus. Então, presta atenção, se eu chegasse para vocês assim, e falasse, tem alguém aqui agora que queira sair dessa área de risco, olha só, estou falando, gente, estou no meio não, ainda tem um pouquinho de falar ainda.
falar assim para você: filho, está chovendo, escute, está tudo encharcado, você está em área de risco, você não quer sair dessa área já, antes que venha um acidente maior? Como é que está o seu coração aí agora? Como é que está o seu coração aí agora? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Venha as águas, venha mais e mais chuvas e está tudo bem para você? Se você tiver dúvida, olha só, não terminei a pregação. Se você tiver dúvida e quer hoje sair do lugar de perigo que você está, se você levantar a sua mão agora, eu vou orar por você. Estou no meio da pregação e vou terminar daqui a pouquinho. Mas como eu vou para outro assunto, eu quero saber o seguinte: existe alguém aqui hoje que está com medo da área que está vivendo, a região que você está vivendo, você está com medo, área de risco. Área de risco. Você tem a oportunidade agora de nós, como igreja, orarmos por você. Existe alguém agora que queira sair dessa área de risco? Amém. Aleluia, graças a Deus. Caramba, graças a Deus. Meu Deus. Graças a Deus. Que legal chorar. Putz. Graças a Deus. Aleluia. Vem com ela aqui, nós vamos orar com ela aqui agora. Vem aqui, filha. Não importa a vergonha, não importa nada, o importante é que você seja removida da sua área de risco. Graças a Deus. Vem aqui bem, junte aqui com as meninas aqui. Graças, como é que é seu nome, filha? Silvana. Que bom que o Espírito falou no seu coração. Aleluia. Por favor, fique de pé, por favor. Existe mais algum corajoso quanto a isso? Porque eu garanto para você, como é que é seu nome mesmo? Silvana. Eu digo para você, segundo a palavra de Deus, eu digo para você que a sua casa não vai cair em nome de Jesus. E você não vai perder em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amém? Vem aqui, vamos orar. Amém. Pai, o Senhor faz as coisas conforme é da tua vontade. E eu quero te agradecer mais uma vez, porque no meio da tua palavra, o Senhor tocou o coração da Silvana. E aquilo que era impossível aos homens fazer, nós por nós mesmos, o Senhor, pela tua misericórdia, mexeu com o coração dela. E segundo a tua palavra, todo o poder para você viver os seus dias para a glória dele e para a felicidade plena sua, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas aí, irmão. Amém. Fica aí. Vamos orar. Gessé, sente ali que eu vou falar a segunda parte da pregação e é para você. Dá uma salva de palmas de novo, pessoal. Aleluia. Já vou orar para você, Gessé. Amém. Presta atenção. O nosso evangelho, ele é prático. Ele não pode... O que a irmã falou, que tem até o nosso nome. Que maravilha. Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Simples assim. O evangelho é simples, simples assim. Amém. Essa é a primeira questão. Primeira questão, que bom. Podia parar o culto, mas tem mais agora a outra aba do culto. Amanhã é feriado. Ninguém está com pressa de ir embora, não é mesmo? Fia, volte para o seu lugar, Fia. Silvana!
Bem-vindo à glória, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém. Em nome de Jesus, depois você me dá o seu nome, seu telefone, e nós vamos tomar café juntos, você vai na nossa casa lá. Viu, menina? Graças a Deus, amém. Isso é para acordar as pessoas e para... Eu senti que vinha um rojão aqui comigo. Isso é o ponto de mudança. Agora chega. É o ponto de mudança. O que está vendo aqui com vocês? Hã? Tá louco. Agora a outra parte, volte aqui para agora, presta atenção. E a outra parte, que é a outra parte que eu quero mexer com vocês, presta atenção, é com relação... Abra aí, 2 João, capítulo 1, versículo 8. 2 João, agora é para os da casa. Lembra? Manutenção e avanço. A palavra chegou na Silvana, graças a Deus. O evangelho chegou na vida dela. Receba o Espírito, já falei, Paulo fazia assim, desse jeito como estou falando. Impunha as mãos para que recebesse o Espírito, em nome de Jesus. Poder de Deus sobre a sua vida. Você hoje é uma nova criatura. Começou a vida para você, caramba. Aleluia. Silvana, seus pecados estão perdoados. Aquela monte de asneira que você fez na sua vida, tudo ele está perdoado em nome de Jesus. E você hoje não tem demônio, não tem ninguém que vai atrapalhar o seu ingresso ao céu. O Senhor vai te recolher em nome de Jesus, porque você creu na palavra. Acharam aí para mim, por favor, 1 João, capítulo, mentira minha, 2 João, capítulo 1, versículo 8. O que diz lá? 2 João. O que está acontecendo com esses microfones aí? Está tudo nervoso, é? 2 João, que é um capítulo só, versículo 8. Está escrito assim: olhai por vós mesmos. É para você, irmão. Irmão, agora é com você. É com você. O assunto agora é com você, meu irmão. É com você o assunto, presta atenção nisso. É mexer com você, menino. Assim como foi com a Silvana, graças a Deus, se alguma coisa for adequada a você, do mesmo jeito, seja você hoje sarado e curado pelo poder do nome de Jesus. Amém? Olha aqui, ele diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Vou ler de novo. Você gostou, filha? Olha só, olhai por vós mesmos, falando para você, ô meu irmão, é você que está me ouvindo, você que já creu, você que começou a carreira, você que já até foi batizado. Eu estou falando com você, a palavra é para você. Diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Eu estou dizendo para você o seguinte: você que creu, você que tem o seu nome escrito nos céus, você que recebeu já a palavra de Deus, você que é identificado como aquele que crê, como crente em Jesus, você nessas condições, a palavra é para você. Ele está dizendo assim, para você não perder o que você ganhou. Ok? É não perder o que você ganhou. Então a pergunta que eu te faço é: você pode perder o que você ganhou? Hein? Há uma exortação na palavra de que você pode perder o que você ganhou. No começo da sua vida, tudo foi muito legal na vida no Senhor, foi muito leve, muito alegre, e você vinha bem, você era alegre, você se regozijava, você chorava, você se alegrava, e era uma festa, e você vinha vindo, até que chegou um dia que aquilo que foi tão precioso para você começou a declinar, e a alegria que você tinha da sua salvação foi escurecendo, foi escurecendo. Estou falando com você, porque eu vou mexer com você, e eu quero ver se você se enquadra nisso que eu estou falando. Eu quero ver se você é corajoso
como foi a Silvana. Todo mundo acha que você é crente e também acho. Mas se houve uma inclinação para baixo, você vinha bem até que, e esse até que você viu, e aquilo que o Renan falou hoje aqui, o seu primeiro amor, tudo aquilo que era tão importante e tão alegre, tão gostoso, começou a perder o viço, começou a perder o brilho, e aí você vai entrando no estado de marasmo e de tudo mais. Não perca o que você ganhou. E as coisas de Deus, elas não envelhecem. Envelhece é o homem. As coisas que são de Deus, elas permanecem para sempre. São sempre uma tendência de subida. E Marcos, e a palavra diz assim, que os meus dias são sucessivos e melhores. Você entendeu, Marcos, que eu falei? Que os meus dias, eles vão melhorando. Vou tendo dificuldades e lutas e tudo mais, mas eu interiormente, eu sou melhor do que fui ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. E diz a palavra em Eclesiastes 7:10, que diz que nunca com sabedoria você diz que os dias antigos foram melhores do que o dia de hoje. Diga amém? Está muito claro isso. Está muito claro que a ideia é sempre uma ascendência. João Tintão, a ideia é uma ascensão, não é um declínio, é uma ascensão. Declínio é quando é do homem, mas quando é de Deus, é uma ascensão. Problemas, mais uma vez eu vou dizer, problemas, mais uma vez, vão continuar acontecendo, dificuldades e tudo mais. Mas interiormente, eu estou cada vez mais fortalecido. Ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Diga amém. E outro texto também de 1 Pedro, quando ele diz assim, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Espera aí, isto é a palavra. Está dizendo que o diabo, ele anda em derredor. Você, é para você. Não é, escuta, isso é só quem está pregando. Não é você. É você que está aí, você que creu. O diabo anda em derredor, ele está circulando você, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual, ao diabo, resistires firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos se cumprem entre a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha agora, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Olha para mim, presta atenção. A sua vida não pode ter declínio. E se houve declínio, porque houve um dia que você vinha bem, até que você começou a olhar para homens, até que você começou a colocar culpa em homens. Você, ao invés de olhar para o Senhor, você começou a olhar para homens. E aí tudo que era festivo e era alegre começou a entrar no marasmo, numa escuridão, e perdeu a sua alegria, aquela leveza toda, cara. Isso não está certo. Isso não é projeto de Deus. Você não pode ter começado bem a carreira e hoje você está declinando, você estará apagado, sem alegria, sem expressão nenhuma. Sem expressão nenhuma. Isso eu estou dizendo para a igreja. Você não deve. As coisas de Deus não se envelhecem. O que envelhece é a minha conduta e a minha maneira de agir. Começo a ouvir coisas que não vêm. Começo a culpar as pessoas de uma coisa que a palavra fala em Provérbios 19, diz assim que o homem, olha só isso, o homem arruína a sua vida e põe a culpa em Deus. Caramba! O homem arruína a sua vida, faz as barbaridades. Ah, não! Foi fulano que foi o responsável. É a mesma história de Adão e Eva. A mulher que tu me desse, você começa a pôr culpa em todo mundo, em outras coisas, quando você se conduziu de uma maneira como Deus não queria. Essa é a história. Você não deve perder aquilo que você ganhou.
tinha um rei. Dentre os reis, eu tenho muito que falar de reis, mas um deles, um rei, o nome dele é rei Uzias. Abra para mim 2 Crônicas 26, 11. Ainda tem um restinho de tempo. 2 Crônicas 26, 11. Acho lá. Que bom. Silvana! Que bom, Silvana. Graças a Deus. Puxa vida. Achei. É 2 Crônicas 26, 11. Olha que legal. Essa história de um rei é a história de um rei, mas existem tantos outros reis que, olha, é a história, viu? Presta atenção. Quando você lê Reis, deixa eu dar um... tudo bem, eu vou gastar um pouquinho a mais, mas não perca a sua fé por conta disso. A história dos reis, quando você estuda os reis de Judá, os reis de Israel, você vai vendo que todos eles, a grande maioria, eles vinham maravilhosamente bem. Eles vinham crescendo, os inimigos eram vencidos e tudo mais. E aí, eles se consideram, a partir de um dado momento, eles começavam a se considerar o rei da cocada. E quando eles se consideravam alguma coisa, e aí então é o até que eu falo. Eu quero dizer para você, estou dizendo para você o seguinte, que há um até que na sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Velho capitão, eles estão entendendo, velho capitão? Eu estou dizendo aqui nessa noite que existe, na grande maioria, se não de todos, um até que. Você vinha muito bem, você andou bem, você estava muito legal, até que. E esse até que foi uma porcaria na sua vida. E diz lá, a partir do versículo, que eu disse que versículo que era? 11. Diz assim, tinha Uzias um exército de homens bem preparados, que saíam à guerra em tropas, segundo a lei feita pelo escrivão Jeiel e Maceias, oficial sob direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes de família, homens valentes, era de 2.600. Depois das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Quantos? É pequeno um exército desse? Hein? Tamanho de Taubaté. Olha só. Olha, eu vou falar para você, qualquer guerra que esse povo tinha, eles passavam por cima dos caras. Debaixo das suas ordens, 13, havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Poderosos, né? Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, obra de engenharia mesmo, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Fez em Jerusalém, olha só, inventou máquinas inventadas por peritos para que fossem colocados nas torres, nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Correu a sua fama, e ele estava chique, correu a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado. Repita comigo. Foi maravilhosamente ajudado. Foi maravilhosamente ajudados. Onde que está? Assim tornou-se, a minha diz até que. Como a pregação hoje é até que, assim tornou-se igual. Vamos lá. Ele foi tremendamente ajudado até que. Até que. O que aconteceu com ele? Olha só, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Havendo-se, porém, fortificado, o que ele fez? Exaltou-se o seu coração até se corromper. Foi infiel ao Senhor seu Deus, e aí foi e cometeu todos os outros tipos, chegou até o ponto de oferecer sacrifícios lá no templo de Deus. É com você a palavra.
é com você. Se você está entendendo que essa palavra cabe em você, e há exortação bíblica para isso, por exemplo, Hebreus, vede, irmãos, olha, acompanha o raciocínio, comandante, olha lá, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Eu quero dizer para você, estou dizendo para você, eu estou falando para pessoas aqui agora. Gessé, já venha já que nós vamos orar por você. E isto não é ritual. E eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus ouve as nossas orações. Eu creio que Ele nos reuniu, Ele nos trouxe aqui para agitar, para mexer com você também. Então, presta atenção. Você vinha bem. Você estava muito bem. Você vinha crescendo alegremente nisto, na sua vida. Você andava por confiança, você era exemplo, você encorajava as pessoas pela sua fé e pela sua vida. Deus te usava, Deus te usou, e usava à medida que ia se revelando a você, até que. E eu quero hoje com vocês, se essa palavra cabe para você, se você vê hoje diferença do que você era, eu quero te dizer que o problema não é de Deus, o problema é seu. Se hoje você não é mais como era antigamente, o problema não é de Deus, o problema é seu. E eu queria propor para você o seguinte: se você, nessa noite, você passar uma borracha nessas besteiras que foram feitas, inclui nisso pecados na sua vida, você vinha bem e sucumbiu ao pecado. Deixa eu te falar, falo para você que pecou. Preste atenção. O pecado, o diabo, diz a palavra, que ele é o acusador. Ele é o nosso acusador. E quando você deslizou, e você errou, quando você cometeu pecado, ele é acusador diante de Deus e no seu coração. Ele fala no seu coração, ele sussurra no seu coração, como que dizendo: você é um grande enganador, você é mentiroso, você não presta, ninguém sabe o que você é de podre. E eu digo para você, essa é a voz do diabo. Porque presta atenção, assim como eu não desprezo um filho meu quando erro, muito mais Deus com relação àqueles que creem nele. Presta atenção, eu estou falando para você aqui agora, nesta hora, nesta noite. Se você quer passar uma borracha nesse ponto da sua vida, isso tudo é por fé. Se você quiser virar a página e começar a contar a sua história exuberante no Senhor, se você está disposto a isto, eu quero orar com você. Gessé, você é o primeiro, vem aqui que eu quero orar com você. Existe algum irmão, eu estou chamando ele porque ele veio aqui aquela hora aqui. Existe algum outro irmão que se cansou da carreira que está andando, que não está mais se agradando e não é mais como era antigamente? Algum irmão que pecou? Algum irmão que fez outros erros e tal, e você sabe quais eu estou falando. Se existe algum outro irmão que vem aqui, eu quero orar para você e digo agora já. Tem alguém que queira que a gente ore em frente à vergonha? Aleluia. Em frente à vergonha. Creia, Deus ouve as nossas orações. Há mais alguém? Eu percebo que há. Eu acho que há. Eu acho que existe. Aleluia. 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 Há mais alguém? Eu acho que há. Eu acho que há e que você está com vergonha. E eu acho que entre você
ter vergonha e ficar aí e continuar a sua vida. Eu acho que não é esperto. Alguma outra irmão, que queira que nós oremos, é a última vez. Não? Amém. Quero que vocês olhem para mim, vocês aqui. Érica, Fia, Eduardo e Gessé. Não é protocolo, sabe? Tipo assim, nós temos que criar coisas novas. Nós precisamos pegar, fazer dos nossos cultos alguma coisa assim de diferente. Não é isso, não. Nós estamos lidando com vida e com coisas escondidas, com coisas invisíveis. E nós vínhamos bem, as coisas estavam indo bem. E aí, por seja o motivo que for, nós deixamos aquela coisa agradável, aquela montanha russa de ascensão, e estava subindo, cara. E aí as coisas não deram certo. Primeiro, eu quero colocar para vocês isso, presta atenção, Érica. O fato de você vir aqui, enfrentar um povo, não é cômodo, não é confortável, mas Deus conhece o seu coração. E por certo, isto tem peso diante dele. Isto que você fez, Deus sabe. E as coisas começam a se acertar na sua vida em nome de Jesus. Eu digo para você, Érica, de que aquela alegria de começo, aquilo tudo que você experimentou, aquilo vai voltar como uma fonte jorrante em nome de Jesus. Vai receber a alegria que antes você tinha e agora muito mais em nome de Jesus. Que legal que você fez isso. Gessé, amigo velho, lutas e mais lutas. Somos hábeis em fazer coisas que não convêm, mas sempre estamos aqui, Senhor, misericórdia de mim. Em nome de Jesus, Gessé, profetizo sobre sua vida. Solução dos seus problemas, Gessé. E aquela alegria, lá com o irmão Fernando, com a irmã, como é o nome da sua mãe? A irmã Aparecida, aquele menino que a Dirce pagava para você aqueles salgados lá na cantina. Aquele projeto que Deus tinha para a sua vida, ele permanece vivo. E aquele que tinha, eu gosto muito do Salmo 138, Salmo 54, diz assim: olha só isso, Gessé, certamente o Senhor cumprirá o que me diz respeito. Em nome de Jesus, vai ser assim, Gessé, em nome de Jesus. O que Deus tem para a sua vida, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Eduardo, poder sobre a sua vida, Eduardo. Acertei, é Eduardo mesmo. Sinto que você tem dificuldades com outras coisas e parece que as coisas dominam você. Mas há poder no nome e no sangue de Jesus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu digo para você em nome de Jesus, Eduardo, que você seja revestido do poder de Deus e você possa superar todas as suas dificuldades em nome de Jesus. Que a sua vida seja crescente, que ela floresça em nome de Jesus, que dentro de tanto o meio que você vive, seja notável a mão de Deus sobre a sua vida. Fia querida e amada Fia querida, bênção e mais bênção. Ela sim. E quero dizer para você, profetizando sobre você, que a alegria que você teve em tempos passados na sua vida, ela voltará e será muito mais intensa em nome de Jesus. As lutas que você tem experimentado, elas não são vãs. Verdade. Se passa por dificuldades, por situação, mais ou menos eu tenho ouvido, mas eu quero te dizer o seguinte, que Deus tem para você um lugar especial na sua vida. Ele há de vir sobre a sua vida, presta atenção em nome de Jesus. E você vai receber dele, receba dele a bênção como orvalho que desce sobre a planta em nome de Jesus. Igreja, fique de pé e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer também agora, Pai, pela predisposição dos irmãos de virem até aqui, de receberem do Senhor a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Seja essa bênção, Pai, traduzida de tal modo de que este até que seja erradicado da vida deles e que eles possam, Pai, ter uma carreira em ascendência, Pai, crescendo cada vez mais, seja por toda a manifestação da tua unção e do teu poder na vida deles, que eles tenham, Pai, na sua vida, e que sejam, Pai,
frutíferos e tenham muitos frutos na sua vida, Pai. Abençoa a Érica, Pai, venha sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Érica, chega perto de mim, pôr a mão em cima de você. Venha sobre ela, Pai, em nome de Jesus. A unção e o teu Espírito. Que nessa hora, Pai, ela receba, Pai, a provisão para aquilo que ela veio aqui buscar, Pai. Em nome de Jesus. Seja notável, principalmente a ela por isso. Abençoa a Érica. Abençoa, Pai, chega perto de mim. Abençoa, Pai, o Gessé, em nome de Jesus. Eu quero te pedir nesta hora, Pai, que o céu, as comportas do céu se abram e extravasem sobre a vida do Gessé. E ele, nesta abundância da sua provisão, ele receba, Pai, todo o poder para viver os seus dias, de tal modo como eu falei do Salmo 108, 54, que ele possa, Pai, em nome de Jesus, ter a convicção de que tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele vai ser executado e vai ser cumprido pela tua misericórdia, Pai. Faz desta vida um instrumento para a glória do teu nome e que o diabo seja envergonhado pela sua obra na vida dele, Pai. Eduardo, em nome de Jesus, receba poder, Eduardo, sobre drogas, sobre álcool, sobre coisas que tenham escravizado a sua vida, seja o que for. Que você receba o poder de Deus nessa hora, em nome de Jesus. O Espírito de Deus, a provisão sobre a sua vida. E você possa, como um pássaro que escapou do seu laço, voar a grandes alturas em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, o Eduardo, Pai. Faz dele, pela tua misericórdia, um novo homem, para a glória do teu nome, Pai. Fia, vem aqui, Fia. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Fia. As muitas lutas que ela tem experimentado na sua vida, junto com o seu esposo, com o Beto. Pai, que a glória desta segunda casa seja muito maior do que a primeira, Pai. Restaura esta vida nos seus relacionamentos, na sua vida, na sua família e em tudo mais, Pai, pela tua misericórdia. Dá a ela, Pai, aquela alegria que ela teve de começo, seja agora uma alegria muito maior, Pai, em nome de Jesus. Que ela te exalte, glorifique o teu nome pela boa vida, pela vida sua na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, povo querido, missão cumprida. Senhor te abençoe. Olhe para mim, olhe para mim. Por favor, vão lá, papai, lá, Érica, vão lá. Olhe para mim. O Senhor abençoe você, meu irmão. Preste atenção. Como igreja e como irmão mais velho, eu quero que você seja um vencedor. Eu quero que você seja cada vez mais próspero no Senhor, em nome de Jesus. Que você possa viver os seus dias cada vez mais em firmeza, em retidão, com a autoridade do Senhor, pisando na cabeça da serpente, em nome de Jesus. E depois de ter esse caminho maravilhoso diante de você, honrar a Deus e tudo mais, você ser recebido na glória, em nome de Jesus. Que o seu nome não seja apagado do livro da vida, em nome de Jesus.